Vamos ao terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu estou gravando sobre a história do mundo cristão, né? Os fundamentos da palavra de Deus. Nessa série eu tenho como objetivo revelar a verdade como ela é em Jesus e as estratégias que houve na história do mundo cristão por séculos e séculos, como que houve muita estratégia para jogar essa verdade por terra, para que as pessoas não soubessem disso. Por isso eu digo para você, compartilhe esses vídeos mistérios do universo espiritual, para que as pessoas saibam que elas estão salvas, só não sabem dessa salvação. Elas têm a salvação, no caso, vou acertar isso aqui, elas têm a salvação já garantida. Elas têm essa salvação garantida, só precisa aceitarem ela. Entende? Só precisa aceitarem ela. E durante a era medieval, alguns princípios foram jogados por terra, os princípios do caráter do amor de Deus e dessa salvação garantida. E parecia estar eternamente envoltos nas trevas do maligno, destinados a não serem difundidos ou proclamados novamente. Contudo, Deus convocou vários defensores notáveis, os reformadores, a se levantarem no meio do campo de batalha e hastearem novamente o estandarte da verdade divina, que é o ser humano é salvo pela graça, é um presente que Deus tem. A Idade Média é a idade do ano 538 da nossa era até o ano 1798. A era em que o papado reinou. A era conhecida como a Idade Média, que é a idade entre o mundo antigo e a Idade Moderna. E o papado reinou e a igreja dominou o mundo daquela época. Ok? E os reformadores se levantaram para defender essa verdade. Esses guerreiros eram poucos, porém a escassez na fileira dos reformadores foi destinada a mostrar que o movimento não era humano, mas divino, tanto em sua origem quanto em suas operações. Né? Houve poucas pessoas, eram pouquíssimas pessoas que estavam sustentando a chamada sola escritura, tão somente a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. E o fato de serem poucas pessoas revelam que Deus estava no comando. O poder do Espírito estava sobre aquelas pessoas. Conquistamos a vitória somente quando testemunhamos o que a palavra de Deus proclama e os feitos que o poder da graça divina pode fazer e, com efeito, realizar por nós e em nós. Por tais razões, os reformadores perceberam que sua missão consistia em proclamar os 5 pilares. Somente as Escrituras, é a chamada solas, somente as Escrituras, solas gratias, somente a graça de Deus, e sola fide, somente a fé. Entende? É isso que eles defendiam. Solos Christus, que é somente Cristo Jesus. E solis Deo Glória, que é glória somente a Deus. Era isso que eles defendiam na Idade Média. Entende? Eles defendiam somente essas verdades, somente as Escrituras, somente a graça de Deus. Estou aqui recapitulando para você. Somente a fé em Cristo, somente Cristo, somente a fé em Cristo e glória somente a Deus. Era isso que os reformadores defendiam na Idade Média. Entende? Por isso eles eram perseguidos, porque a igreja foi invadida com costumes e tradições dos homens. Ok? Então, eles defendiam somente a verdade da palavra de Deus. Então, o que acontecia na Idade Média? O que estava acontecendo na Idade Média é o seguinte, que costumes entraram na igreja, né? E as pessoas criam um pouco na Bíblia e um pouco em tradições, porque os líderes religiosos pregavam assim. A igreja romana pregava assim, entende? Não estou falando mal da igreja, estou dizendo para você o que acontecia, porque ali tem muitos servos fiéis de Deus, muito mais fiéis
sempre teve, e muito mais fiéis do que até mesmo no mundo protestante, ok? Então, meu propósito é revelar para você o que acontecia. Esta é a verdade, pode procurar na história e tudo mais. Então, eles defendiam o que estava acontecendo. É o seguinte, para ficar bem claro para você nesse vídeo. Os reformadores ficaram somente com o que a palavra de Deus diz e nada mais. É a sola escritura. Somente a palavra de Deus e nada mais do que a palavra de Deus. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Não tem aquela afirmação jurídica? Somente a verdade e nada mais que a verdade. Eles ficavam somente com a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus pode livrar o ser humano da ruína terrível. Por isso, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu quero ler no final desse vídeo aqui como que Jesus ele lidava com as escrituras sagradas. Veja bem, como que Jesus lidava com as escrituras sagradas. Deixe-me achar aqui. Jesus ele tinha a palavra de Deus somente, que a palavra de Deus somente era a verdade de Deus. Eu estou procurando aqui e eu vou achar. Olha o que diz. Lucas 24, versículo 26, 27 é um contexto que Jesus estava conversando com os 2 discípulos que estavam indo para Emaús naquela data, naquela época, naquela fim de semana que Jesus havia sido crucificado. Era no domingo e ele já havia ressuscitado. Amém? Veja que diz aqui. E começando, isso aqui é uma explicação, é Jesus quem está explicando para os discípulos, cujo nome um deles era Cleopas, o outro não lembro o nome. Ok? Lucas 24, versículo 27. Confira na sua Bíblia. É lá que você deve ir, tá bom? Não quero que você confie em mim, mas na Bíblia Sagrada. Olha o que diz. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você viu? Jesus, ele era um autêntico conhecedor da palavra de Deus. E ele estava aqui levando os discípulos a se firmarem nas verdades da palavra de Deus, porque eles estavam desorientados, porque não entenderam porque Jesus havia morrido naquele fim de semana crucificado, sendo que eles acreditavam que Jesus subiria ao trono de Israel e começaria a reinar. Questões estavam equivocadas com respeito ao ministério, ao plano, com respeito à missão de Jesus. Entende? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começou por Moisés, está falando que ele começou desde o Antigo Testamento. E ele discorreu por todas as profecias, todos os profetas explicando a palavra de Deus. E mostrando aqueles 2 discípulos realmente a verdade da palavra de Deus. Que eles estavam confusos, que eles não entendiam. Porque é assim, meu amigo. O que é que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava levando os discípulos para a sola Escritura, tão somente a palavra de Deus. Não tem como, se nós se afastarmos da palavra de Deus, vamos cair num caminho perigoso. Um caminho perigoso. Ok? Então, meu apelo sempre nos vídeos é que você se volte para a palavra de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Ok? E Deus nos abençoe. Que possamos nos voltarmos para a palavra de Deus. Porque o mundo... Por que você acha que o mundo está do jeito que está? Eu vou resumir para você em uma frase. A resposta para essa pergunta é simples. É porque não conhece a palavra de Deus. Não andam naquilo que a palavra de Deus diz. Resultado, o que você, o que eu, que todos nós estamos vendo. Ruína. Por isso, Deus chama, e eu te chamo por meio desse áudio, desse vídeo, a se voltar para a palavra de Deus. Por que você acha que tem tanta ruína na sua vida e na minha vida às vezes? Porque não andamos, porque nos afastamos às vezes da palavra de Deus. Se volte para a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém.